Depois disto, eu ouvi a voz de uma enorme multidão nos céus que exclamava: Aleluia! A salvação vem do nosso Deus. A honra e a autoridade pertencem somente ao nosso Deus, porque as suas sentenças são justas e verdadeiras. Ele castigou a grande prostituta que corrompia a terra com o pecado dela e vingou o assassinato dos seus servos. As vozes da multidão soavam cada vez mais forte. Aleluia! A fumaça do incêndio dela sobe para todo sempre. Então, os 24 anciãos e os 4 seres viventes se prostraram e adoraram a Deus, que estava sentado no trono, e clamaram: Amém, aleluia. E do trono veio uma voz que clamava: Louvem ao nosso Deus todos vocês, seus servos, vocês que o temem, tanto grandes como pequenos. Nisso ouvi outra voz que soava como o clamor de uma enorme multidão, como as ondas de muitas águas, ou como fortes trovões, que dizia: Aleluia! Porque o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, reina. Alegremo-nos, exultemos e vamos dar glória a Ele, porque chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a noiva dele já se preparou. Ela tem permissão para usar o linho mais puro, mais branco e mais fino. O linho fino representa as obras justas praticadas pelo povo de Deus. E o anjo disse para mim: Escreva: Felizes aqueles que são convidados para o banquete de casamento do Cordeiro. E acrescentou: Estas palavras são as verdadeiras palavras de Deus. Então caiu aos pés dele para adorá-lo. Porém o anjo me disse: Não faça isto, pois eu sou servo de Deus, como você e como os seus irmãos que se mantêm fiéis, os quais testificam de Jesus. Adore a Deus. O propósito central da profecia é dar testemunho de Jesus. Nisso vi os céus abertos e um cavalo branco diante de mim. E aquele que estava montado no cavalo chamava-se Fiel e Verdadeiro. Ele é aquele que julga e guerreia com justiça. Os olhos dele eram como labaredas de fogo, e na sua cabeça havia muitas coroas. Na testa dele estava escrito um nome, e só ele sabia o seu significado. Estava vestido com roupas mergulhadas em sangue, e o título dele era Palavra de Deus. Os exércitos do céu, vestidos do linho mais fino, branco e limpo, seguiam-no montados em cavalos brancos.
Da sua boca saiu uma afiada espada para derrubar as nações. Ele as governou com uma vara de ferro e pisou o lagar do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. No manto e na coxa dele estava escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo de pé na claridade do sol, bradando em voz alta às aves: Venham, juntem-se para a ceia do grande Deus. Venham comer a carne de reis, de grandes generais e de soldados, de cavalos e cavaleiros e de toda a humanidade, tanto os grandes como os pequenos, tanto os escravos como os livres. Depois vi a besta, reunindo os governos da terra e os exércitos deles, para lutarem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. E a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que podia fazer poderosos milagres em nome dela. Milagres que enganavam a todos que tinham aceitado o sinal da besta e adoravam a estátua dela. Ambos, a besta e o seu falso profeta, foram jogados vivos no lago de fogo que queima com enxofre. E todo o exército deles foi morto com a afiada espada que saía da boca do que montava o cavalo branco. E todas as aves do céu se fartaram com a carne deles. Nisso vi um anjo descer dos céus, com a chave do abismo insondável e uma corrente pesada na mão. Ele prendeu o dragão, aquela velha serpente, que é o diabo, Satanás. Amarrou-o com corrente durante 1000 anos e o jogou dentro do abismo insondável. Depois o fechou e pôs nele um lacre, de modo que ele não podia mais enganar as nações até que os 1000 anos tivessem terminado. Depois disso, ele seria solto novamente por um pouco de tempo. Então vi tronos, e neles estavam sentados aqueles que tinham recebido o direito de julgar. E vi as almas daqueles que tinham sido decapitados pelo seu testemunho a respeito de Jesus, por proclamarem a palavra de Deus, e que não tinham adorado a besta ou a sua estátua, nem aceitado o sinal dela na testa ou na mão. Eles ressuscitaram e aí reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou à vida enquanto os 1000 anos não tinham terminado. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e santos aqueles que tomam parte na primeira ressurreição. Para eles, a segunda morte não representa nenhum terror, porque serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele 1000 anos. Quando os 1000 anos terminarem, Satanás será solto da sua prisão e ele sairá para enganar as nações do mundo e reuni-las para a batalha, juntamente com Gog e Magog, um exército poderoso, inumerável como a areia do mar. As nações subiram pela vasta planície da terra
e cercaram o acampamento do povo de Deus e a amada cidade por todos os lados. Mas um fogo do céu desceu e as consumiu. Então o diabo que as tinha enganado foi jogado dentro do lago de fogo que queima com enxofre, onde já tinham sido lançados a besta e o falso profeta, e serão atormentados dia e noite para todo sempre. E vi um grande trono branco, e aquele que estava sentado nele, de cuja presença fugiram a terra e o céu, mas não encontraram lugar nenhum para se esconder. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e foram abertos os livros, incluindo o livro da vida. E os mortos foram julgados de acordo com as coisas escritas nos livros, cada um de acordo com as suas obras que tinham praticado. O mar entregou os corpos sepultados neles, e a terra e o inferno entregaram os mortos que estavam neles. Cada um foi julgado de acordo com as suas obras. E a morte e o inferno foram jogados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se o nome de alguém não estava registrado no livro da vida, esse alguém foi lançado no lago de fogo. Livro do Apocalipse, capítulo 19 e o capítulo 20.